Moçada, tudo bem? Estamos lá estudando o livro de Amós e é interessante, eu gosto de frisar, você que está caindo de paraquedas agora, que você não viu os outros vídeos, então dá uma paradinha, vai lá no YouTube e veja os dois primeiros estudos do livro em Amós, tá? Do estudo em Amós. Porque o que acontece? Nós estamos vendo os profetas, e é engraçado, porque tem certos profetas, certos livros na Bíblia, que a gente acha assim, tá bom, um a mais. E você pega só como conhecimento histórico, e não é. O importante de estarmos estudando o livro em Amós, a profecia de Amós hoje, nos dias de hoje, é que nós vamos comparar com o caos político e social que nós temos. Eu falo do Brasil, mas no mundo todo. É porque eu conheço o Brasil, eu vejo aqui nos Estados Unidos, então, é assim, o caos. E o caos é sempre porque se afastou do Senhor. Tá? Então, é interessante que nós vamos olhar todas as culturas, todas as empresas que se baseiam em ir contra os princípios bíblicos. Deus é fiel, Deus é amor também, mas Deus é justo. A Bíblia diz que ele é amor, mas ele é fogo consumidor ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos ver aqui no estudo de hoje, sabe? Se eu fosse resumir, eu diria assim: quando a religião perde o valor. Porque quanto à religião, você vai fazendo os rituais, vai ficando uma coisa mecânica, e aí eu te conto uma triste notícia para te contar, não serve de nada, tá bom? Então, nós vamos ver aqui ele mencionando cultos vazios, e não sei se você já ouviu essa expressão, fogo estranho no altar, é isso aí. Então, nós vemos Salomão, vamos pegar o exemplo de Salomão. Salomão, ele foi o homem mais, olha que legal Salomão, porque Salomão, Deus perguntou para ele era filho de Davi, ele que foi autorizado a construir o templo, porque Davi tinha sangue nas mãos, então não podia construir o templo. E aí Salomão que construiu, e Deus levou um papo com ele, perguntou, me diz o que você quer. Ele não pediu riqueza, tá? Ele pediu sabedoria. E aí Deus se agradou com esse pedido dele. Falou, então, junto com a sabedoria, eu vou te dar as demais coisas. Então, nós sabemos que a rainha de Sabá foi para lá, porque, assim, dizem, eu não sei se ainda esse fato ainda é verídico, mas que até hoje, até quando eu era adolescente, ainda não tinha no mundo uma pessoa tão rica quanto Salomão, tá? Então, ele foi investindo em cavalos, em exércitos, em possessão de terras, em mercado. Então, é assim, ele tinha sabedoria, né? E o que aconteceu com ele? Ele teve 1.000 mulheres, né? 700 esposas e 300 concubinas. E o que foi acontecendo? Eles se casavam naquela época para unir reinos, né? Então casavam com qualquer uma, que era só para ter uma ligação. E aí o que aconteceu? Ele começou a construir templos para os deuses das esposas. Então, ele começou a construir, ele cedeu à idolatria, ele cedeu ao princípio de adorar somente ao Senhor. E tanto que você vê, não se fala mais de Salomão, porque a morte entrou pela casa dele, aí nós vimos o filho dele lá, o Reubom, que foi, nós vamos ver isso, acho que no próximo estudo nós vamos ver. Meu, show de horror, show de horror. Então, o que acontece? Você pode perder a bênção? Sim. Amós profetizou numa época em que o povo estava gozando de paz, não tinha guerra, uma aqui, uma ali, não sei o quê, mas e situação econômica favorável. Então é aquela história, né? Quando tudo está bem, você se esquece de Deus. Nossa, Kátia, mas não é assim. Ah, não, então vamos lá. Qual a última vez que você passou uma noite inteira chorando e orando ao Senhor? É quando você estava com um problema. Então, o que acontece às vezes, quando nós estamos na calmaria, a gente vai se desviando do verdadeiro alvo. Então, o que acontece? Deus sente saudade da gente. Não permita que Deus sinta saudade de você, porque você só vai lá quando tem problema. Né? Então, às vezes, aí você começa a entender por que Deus, muitas vezes, permite algumas coisas, e aqui nós estudar que Deus manda algumas coisas. Ai, mas é só é o inimigo que se levantou, filho. Não, muitas vezes não é o inimigo que se levantou.
Foi Deus que mandou a aprovação para você, para trazer você de volta a uma intimidade com Deus. Nossa, pesado isso, né? Não vou assistir, não vou ler mais. Então, não leia, mas aí você vai continuar sendo esse cristão meia boca, em cima do muro, o que tiver bem com todo mundo tá bom. Você quer ver uma das mentiras que foram colocadas? Qualquer forma de amor vale a pena. Não. Eu ainda comentei sábado que, assim, quando você desejos de aniversário, né? Você pega e fala, ai, que Deus satisfaça os desejos do seu coração. Não fale isso para mim. E eu também não falo, sabe? Porque o coração do homem é enganoso. Então eu peço que Deus cumpra na minha vida o melhor que ele tem para mim. Mas é fácil chegar nesse ponto? Não. Mas é impossível? Não, também. Então vamos embora. Estudo 3 em Amós, capítulo 5 e 6. Vamos ver se dá tempo para a gente fazer hoje, tá bom? Então, a primeira pergunta é o seguinte: a mensagem é para quem? Povo de Israel. Escute essa canção triste que eu canto a respeito de você. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor diz. Bom, a primeira pergunta é aqui dizendo o quê, né? Para quem? Povo de Israel. Você pega e adapta na sua vida. Os crentes. E quando eu falo crente, eu não estou me referindo à denominação. É aquele que crê em Jesus, que Jesus é o único caminho a Cristo, tá? A Deus. Então, o que acontece? Povo de Israel. Tudo isso que nós vamos ouvir serve para mim hoje, porque ele não está falando com aquele pessoal lá no tráfico de droga, lá no prostíbulo. Não, ele está falando para as igrejas. Então, serve para mim e para você, o estudo de hoje. Se prepara para as pauladas. Então, o povo de Israel, ele canta o cânticozinho dele, e diz o seguinte: o Senhor Deus diz, se uma cidade mandar 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos, e se mandar 100 homens, somente 10 voltarão. Então, aqui ele já começa a sentença de ser devastado por meio de guerra. Vamos lá, a pergunta 2 é o seguinte: qual é a condição para permanecer vivo? Vamos embora. O Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim a fim de que tenham vida. Então, fora de Deus não há vida. Triste te informar que não. Por isso que Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a condição principal para você permanecer vivo é voltar a Deus. E aí, agora, ele vem falando das cidades que eram prósperas na época. Então, vem dizendo: mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Aqui ele está se referindo a quando foi o exílio, né? Quando o povo foi tomado cativo, lá foram para a Babilônia, aquelas 12 tribos, as 10 tribos, ok. Então, antes disso, sabe por quê? Deus é tão legal que quando ele dá uma sentença, ele diz o que vai acontecer, mas ele dá o escape. Então, ele está dizendo o que ele vai fazer caso você não se arrependa e volte para o caminho do Senhor. Então, hoje eu não sei a vida que você teve, eu sei a que eu tive nas últimas 24 horas, pisou na bola, volte, para você não assumir a sentença de morte sobre sua vida, tá? Então, aqui ele fala: voltem para o Senhor e vocês viverão. Se não voltarem, ele, Deus, descerá como fogo para destruir o país de Israel. E em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Você tem que se arrepender hoje e voltar para Deus, tá? Aqui é a solução para te manter vivo. Então, vamos embora. Pergunta 3. O que a desobediência causa? Capítulo 5, 7 a 9. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura e não respeitam os direitos dos outros. Aí vem outra forma poética, diz o seguinte: o Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias, são as constelações, tá? Ela faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ela chama as águas do mar e derrama sobre a terra, o seu nome é Senhor.
ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Então, a pergunta aqui é o quê? O que a desobediência causa? Gente, a desobediência faz até a natureza se voltar contra o povo pecador. Já parou para pensar nisso? Que coisa feia. Qual é a posição do povo em frente às ordens de Deus? Então, você já sabe que o que faz para você se manter vivo é voltar ao Senhor. E se você voltar ao Senhor, você não sofrerá as consequências da natureza, que é Ele que decide, Ele que ordena, tá bom? Então, a pergunta 4, qual a posição do povo em frente às ordens de Deus? Então, vamos lá, versículo 10 e 12. Só lembrando que eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje para ser uma forma mais coloquial e de melhor compreensão, tá bom? Então, vamos lá, versículo 10. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam verdade. Vocês exploram os pobres, cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Gente, eu acho que quando Amós escreveu aqui, ele estava vendo a situação política do Brasil hoje, que hoje nós estamos em 15 de dezembro de 2025. Eu não sei que hora que você vai estar vendo isso, mas o cenário brasileiro hoje é esse aqui. As pessoas, os governos, ele tem ódio dos que defendem a justiça. Então, aí cobra impostos injustos, vocês vão viver em casas luxuosas ao preço de depenar. Gente, depenar, essa palavra não é tão assim clássica, mas é exatamente o que quer dizer, depenar o povo para que você tenha volte a deixa eu jogar isso para lá, para que você volte à essência do Senhor, volte ao culto racional, aquele que é aceito por Deus. Então, vamos lá, o versículo 12 diz assim: eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça, não respeitam o direito dos pobres. Então, nós vemos o quê? Governantes injustos, que se aproveita do povo para esbanjar. É impossível não falar do que acontece hoje no Brasil, que foi descoberto um esquema que é muito antigo de roubar a aposentadoria das pessoas simples. Então, é assim, aquela pessoa que mora lá no sertão, analfabeto, precisa do dinheirinho da aposentadoria que ele trabalhou a vida inteira para conquistar, e ele não consegue comprar o remédio porque tem gente comprando carros modernos e caríssimos, apartamentos megalômanos. Peraí, você acha que esse povo não acredita que Deus existe? Como você tem coragem de fazer uma coisa dessa e saber que vem o troco? Não, uma pessoa dessa não acredita em Deus, porque se ela tivesse um pouquinho de temor de Deus, ela não ia cometer essas coisas, tá? E nós vemos isso, eu falo do Brasil, porque é onde eu conheço, é o meu país, e assim, eu falo com dor no coração. Parece que tudo que nós estamos vendo aqui já foi previsto lá no tempo de Amós. Então, vamos lá. Pergunta 5. O que você vai fazer para anular essa sentença? De novo, Deus dá a sentença e dá o escape. Ele mostra o que vai acontecer e põe a saída. Então, vamos lá. Versículo de 13 a 15. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Quer dizer, quem pode se levantar contra a injustiça, ele fica quieto. Por quê? Por medo, por conivência, para evitar problema. A maior falácia do mundo, não é o mundo moderno, não, é desde aquela época, é dizer que a igreja não pode... Igreja, quando eu falo, vamos falar da religião, tá? Se une com o Estado. Não, porque eu não posso misturar, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ok. Quando os bons, aquelas pessoas que têm o temor de Deus, se afastam, dão espaço para quem? Para a equipe do mal. Aí depois não adianta você reclamar, né? Aí fica reclamando, porque sofrer, a vida do crente é sofrer mesmo, todo cristão tem que sofrer. Mentira!
Jesus disse que veio para dar vida em abundância. Então, para com essa conversa. Então, ai, a gente não pode misturar. Pode sim, porque se a igreja se omite, vai o ímpio e toma conta e faz esse negócio que nós estamos vendo aí hoje, né? Então, vamos observar até que ponto você está envolvido nesse esquema. Ou você está atuando num esquema pecaminoso, ou de repente você está se calando. Quem cala, consente. Esse negócio de, eu vou me eximir, é coisa de covarde, de ficar em cima do muro. Em relação ao mundo de Deus, em relação ao reino de Deus, você não pode ficar calado. Porque o evangelho é um time de ousadia e tem armas. Nós temos armas para atacar essa situação. Então, vamos lá. Versículo 14. Procure fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. De novo. Assim será a verdade que dizem. Isto é, que o Senhor Deus Todo-Poderoso está com vocês. Odeiem aquilo que é mal. Amem o que é bom e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. De novo, qual é o que você tem que fazer para anular essa sentença? Voltar ao primeiro amor ao próximo e não se beneficiar dele. Dele é do próximo. Então, você ama o próximo ou você paga dízimo e paga oferta para ficar mais fácil? O que é que você faz? Qual é a sua... Caiu um negócio aqui. Qual é a sua postura na frente da injustiça? Então, uma pessoa que não se comove com o abuso social, ele é participante disso, tá bom? Então, vamos lá. Pergunta 6. O que Deus quer dizer quando fala, eu passarei? Vamos ver lá, versículo 16 e 17. O Senhor Todo-Poderoso diz, haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos seus defuntos, junto com as pessoas que são pagas para isso. Aqui ele está falando das carpideiras, tá? Que era o pessoal que era contratado para chorar no velório. Nem sabia quem era, mas a função era chorar, então estavam lá. Haverá choro em todas as plantações de uva, e tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando, gente, aqui é Deus falando que vai castigar, não é o inimigo que se levanta, não é o acidente biológico, não, Deus está dizendo que vai vir e castigar. E ele fala, eu, o Senhor, estou vendo, a justiça de Deus vai vir. No seu tempo, fora de tempo, cada um vem de uma maneira, mas o Senhor não se deixa escarnecer, ok? Pergunta 7. Qual o significado do dia do Senhor mencionado aqui? Versículo 18 a 20. Olha só. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Vai ser um dia de escuridão e não de luz para quem? Para quem estiver aqui. O dia do Senhor é quando Jesus voltar para instituir o reino. Nisso, a igreja já foi arrebatada. Se você tiver curiosidade sobre isso, nós temos uma playlist lá no YouTube sobre o Apocalipse, e ali a gente estuda capítulo por capítulo, e nós vemos o quê? Depois, no capítulo 4, já não se fala mais da igreja, porque a igreja eu creio, a igreja vai ser arrebatada nesse período. Por quê? Se depois do 7 do 5 até o 22 não se fala mais a igreja, porque a igreja não estará aqui. Então, o que acontece? Será dia de escuridão e não de luz. Por quê? Porque chegou a hora de Deus descer a sentença. Então, o versículo 19 diz o seguinte, será como um homem que foge de um leão, dá cerca com um urso, e como alguém que entra em casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. Isso aqui quer dizer, não tem como você fugir. Você pode lutar com o leão e vencer. Aí o urso vai te pegar e você entra dentro de casa achando que está tranquilo. Põe a mão na parede e uma serpente te pega. Então, o que é? Não tem maneira de fugir do juízo de Deus, tá? O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. O que é isso?
é o Senhor vindo para julgar. E o grande barato disso é que, por enquanto, ele é o nosso advogado. Então, está na hora de voltar para ele, né? Voltar agora, de uma forma... Eu estou falando voltar, gente, mas não é começar a frequentar culto, não. É voltar o seu coração ao Senhor e aos princípios dele, tá? Então, vamos lá. Agora começa a pegar pesado na igreja. Versículo 8. Não, pergunta 8. Deus exige justiça ou sacrifícios? Capítulo 5, de 21 a 27, olha o que está escrito aqui. O Senhor diz ao seu povo, 2 pontos, aí vamos lá. Eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Não tolero suas reuniões solenes. Gente, vamos parar para falar o quê? Como está sendo o meu culto ao Senhor? O meu culto está sendo, tem um script, então começa 7, aí aí depois vem o louvor, tá? 20 minutos para o louvor, aí tem a pregação mais 20 minutos, aí depois tem aviso, se demorar muito, o povo já está levantando e ir embora. Nós estamos na época do Natal, né? Então, você vê as igrejas, tudo fazendo festas de Natal maravilhosas. Isso que nós vemos nas igrejas, inclusive quando eu participo, é um culto ou é uma festa religiosa? Ou é uma reunião solene? Que você vai lá, entra, entrega seu nomezinho, tudo beleza, vai embora e seu relacionamento com Deus ficou como depois disso? Gente, é muito pesado isso. Então, eu vou colocar agora como o meu culto está sendo ao Senhor. O que é um culto? É adoração. E Deus é tão legal que quando você está adorando, Ele manda uma palavra. É esse o sentido do culto, tá? Outras coisas é festa religiosa ou reunião solene. Eu estou falando que não pode ter festa na igreja? Pode, mas o objetivo tem que ser um só: adorar ao Senhor. Não, 2, e proclamar o evangelho. Acabou. A função necessária é essa. Não vamos fazer uma festa, porque tem as festas do mundo, a gente faz na igreja, está errado? Não, tá certo, pode fazer. Mas qual é o objetivo? Você está fazendo o quê? Para passar tempo? Né? Versículo 22, olha. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Gente, aqui está falando da oferta. Você dá oferta para o tesoureiro da igreja, pensar que você é bonzinho, aí chega no culto de missões, você está lá, tudo, ó, que bom, que alegria, mas na verdade o seu culto é vazio, você segue o script. E aí? Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Oh, povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos que estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do Deus Sicute, da estrela de Quium, que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estou falando. Gente, olha, o que ele está falando aqui? Você vai carregar, você está carregando as imagens, é a elas que você vai adorar, então você vai ser preso e você se contente com elas. É isso que Deus está falando para mim no dia de hoje. Então, Deus não aceita rituais mecânicos, Ele vai pesar a mão. Vamos lembrar de Jesus falando dos 2 no templo orando. Ó Senhor, porque eu dou oferta, porque eu jejuo, porque eu faço isso, faço aquilo, blá, blá, blá. Olha como eu sou bom, meu orgulho da minha humildade. Enquanto tem um outro lá, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno de estar na sua presença. Quem você acha que marcou mais ponto com Deus nessa história, tá? A gente vê isso muito do jejum, né? Ai, porque todo dia fica com aquela cara de morto, né? Ah, porque eu tô de jejum, não sei o quê. Filho, jejum sem propósito é dieta. Agora, quer fazer dieta? Faça. Mas não fala que você está fazendo jejum enquanto você está querendo mostrar para os outros como você é santo. Oi? Ah, e eu pensando que era só eu que fazia isso. Não, na Bíblia o povo já faz tem tempo. E é por isso que a Bíblia foi escrita e foi agrupada dessa maneira, que é para eu ver que o ser humano não muda.
Deus não muda e as circunstâncias se repetem. Então, vamos estudar a Bíblia para poder saber aonde que eu estou encaixando a minha vida aqui. Tá bom? Vamos lá, pergunta 9. O que causa a destruição de Israel? Voltando, Israel é quem? É o povo de Deus, os judeus, aqui. Então, vamos lá. O que vai causar a destruição? Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Quer dizer que é ruim ser bom? Não, é que você se acostuma. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, que era a capital sociopolítica, né? Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo, vão olhar a cidade de Cauné e depois vão até a grande cidade de Ramate e dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós? Ou seus países maiores do que o nosso? Aqui eles estão esnobando o tempo de fartura e paz que ele tinha nessa época. Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Quem é? É o inimigo que vai apressar o dia? Não. É você continuar cometendo as mesmas coisas de antes. Vamos lá. Ai de vocês que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e bezerros gordos. Vocês fazem músicas como o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Deus está dizendo que isso aqui está errado? Não, mas ele está dizendo que isso aqui não é culto a ele, é diversão. Bebem vinho em taças enormes, usam perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Parece que eu voltei para o Brasil de novo agora, nesse pedacinho aqui, né? Vamos lá. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país e não haverá mais banquetes alegres. Gente, os primeiros a ser levados é quem? É que esse povo está vivendo de boa. E é os crentes. São os crentes que estão nas sofás, cortina de cetim, tá bebendo vinho, se alegrando e achando que Deus está aceitando isso. Olha a sentença. Vocês, eu coloco até como a liderança da igreja, né? Serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país. E lá não haverá mais banquetes alegres. E aí, o que a gente entende desse texto? Deus não suporta ver o pobre passando necessidade para deleite dos ricos, dos governantes, das autoridades. Então, isso incomoda o coração de Deus sobremaneira e ele vem fazer a justiça. Qual time que você está agora? Pare e pensa rapidinho, antes da gente ver o final do capítulo, que é a sentença que vem sobre você. Vamos lá, pergunta 10. O que causa abominação e destruição dentro do povo de Deus? Gente, é dentro do povo. Não é destruição lá para aquele povo que é idólatra. Porque aquele pessoal é bandido. Não. Destruição dentro do povo de Deus. O que é que causa abominação? Então, vamos lá. O Senhor Todo-Poderoso jurou assim, 2 pontos. Eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel e detesto seus palácios. Gente, tá falando da judeusada, que porque acha que é povo, tem direito a tudo. Gente, não somos todos iguais perante o Senhor. E ainda mais depois que veio Cristo, é que ele veio fazer essa religação. Então, e tem gente que ainda não acredita que ele é o Messias, né? Vai lá ler Isaías, que já... Vamos mudar de tema, que nós estamos falando aqui em Amós. Então, vamos lá. Eu odeio o orgulho do povo de Israel. E vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? E o outro responderá: não tem, não. Então o primeiro dirá: cale a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar uma ordem e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. O que nós vemos com isso, gente? A falta do amor e da moral
vai levar o povo para a ruína e desolação. E o importante é que Deus está falando com o seu povo. É isso que eu fico batendo, acho que eu já bati nessa tecla umas 10 vezes só no estudo de hoje, mas é porque é isso que a gente é chamado agora. Como está sendo o seu culto? Como está sendo o seu posicionamento em frente à injustiça? Ai, mas eu não sou político, ok. Se você se exime, dá espaço para outra entrar. Já parou para pensar nisso? E aí agora vem pergunta 11 diz o seguinte: quem levantará o inimigo contra o povo? Ah, é o diabo. O diabo se levantou para perseguir nós que somos tão santos, tão bons. Vamos lá. Por acaso, aqui nós já estamos no capítulo 6, versículo de 12 a 14. Vamos lá. Por acaso, podem os cavalos galopar sobre rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não. Mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a injustiça virar injustiça. Vocês se orgulham de ter derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo, pela nossa própria força, conquistamos Carnaim. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz, povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Ramate no norte até o riacho de Arabá do sul. Quem é que vai fazer um país entrar? O próprio Deus, que vai fazer descer a justiça, não é o inimigo, é o próprio Deus. E esse texto me faz lembrar um texto que tem em Eclesiastes, muito controverso, que muita gente não acredita, não entende, então deixa passar batido, que diz o seguinte, Eclesiastes, deixa eu ver onde que está, capítulo 5, versículo 4 e 6, olha aqui o que diz assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que vote e não cumpre. Gente, aqui não estão falando de eleição, tá? É de você fazer um compromisso com Deus. Vamos lá. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? Presta atenção. A ponto de destruir as obras da tua mão. Muitas vezes não é o inimigo que se levanta, é Deus que destrói as obras da sua mão. Aqui ele está falando quando você faz um voto e não cumpre, né? Mas para você ver como é sério isso. Se Deus faz isso quando você não cumpre um voto, que será que te aguarda quando você passar do lado do Senhor, passar para o lado dos opressores? Ou mesmo se calar, porque se calar está do lado dos opressores também. Então, vamos pensar nisso. Deus, essa palavra para a gente pensar essa semana. Deus não tem promessa para quem está na desobediência. Ai, gente, vou ter que falar de novo, porque é pesado isso. Deus não tem promessa para quem está na desobediência. Você tem promessa na sua vida? Você tem promessa, e por que você acha que às vezes ela está tardando? Será que não é um comportamento meu? Que a minha bênção não chegou, a promessa é que eu estou esperando, está passando tempo, parece que quase vai, ai, mas é o tempo de Deus, é Ele que decide, mas será que você não está em desobediência? Será que você está que nem Abraão, na meia obediência? Tem um vídeo lá no meu canal que eu falo sobre Abraão, isso, meia bênção, é o quê? Meia obediência, meia bênção. Deus prometeu o combo para Abraão, né? Primeira coisa, tinha que largar a parentela e levou Ló. Então, ele se contentou com a fortuna que Deus deu, a riqueza, mas o que era mais importante para ele só recebeu no dia que ele botou Ló para fora. Que foi aí que ele foi visitado para o Senhor e falou, então agora a bênção vai ser completa. E aí entrou Isaac na jogada. Então, eu pergunto para você, sua promessa está demorando? Vamos ver em que você está desobedecendo. Às vezes, mas eu não estou desobedecendo, eu fico quieto. Às vezes a omissão é um crime muito pesado, sabe? Porque quando você se omite, você engrossa o exército do pessoal do contra. É sério isso?
É sério isso. Deus não tem promessa para quem está na desobediência. Então, vamos parar e refletir. Qual tem sido o seu comportamento? Como tem sido o seu comportamento em frente da injustiça social? E a outra pergunta é como está sendo o meu culto racional. E aí, vamos encerrar com essa palavra. Deus não tem promessa para quem está na desobediência. Que Deus realmente abençoe a nossa vida, que essa palavra realmente venha confrontar a gente nessa época, confrontar mesmo, de trombada, que nós possamos ver que sempre há uma saída. E o grande barato do nosso Deus é que quando ele dá uma sentença, automaticamente, na hora, ele já dá o escape. Vamos ser espertos para isso, pegar o escape, parar, orar, rever e descobrir, Senhor, eu estou fazendo isso de errado. Tem misericórdia de mim. E aí, você vai restaurar a sua promessa, tá bom? Beijo grande para mais o último estudo. Semana que vem, nós vamos ver o final do livro de Amós, ok? Beijo grande para todas vocês e até lá!